Oi, tudo bem? Eu sou a Roberta, psicóloga e fundadora da Keep Saúde Emocional. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o que é a ansiedade e quais são os desdobramentos da ansiedade. Então, é com você aí que eu estou falando, você que sente palpitação, suor nas mãos, dificuldade para dormir. Às vezes parece até tão forte a sensação que às vezes você acha que vai ter um piripaque. É com você mesmo que eu estou falando. Então, assim, a ansiedade é um mal do nosso tempo, né? Então, estamos cada vez mais estressados, cada vez mais realizando muitas atividades ao mesmo tempo, estamos passando por uma pandemia, estamos em situação de isolamento social e tudo isso agrava os sintomas de ansiedade. Tá? Tudo isso agrava. Então, quanto mais estresse, mais ansiedade, tá? Agora a gente precisa diferenciar algumas coisas, tá? A ansiedade, ela faz parte da nossa vida, então é impossível a gente zerar essa ansiedade, né? Dizer que a gente vai chegar em algum momento da nossa vida em que a gente não vai sentir nada de ansiedade. Isso é impossível, porque a ansiedade é um recurso, digamos assim, um recurso que o nosso sistema possui para lidar com coisas desafiantes na vida, né? Para lidar com riscos, lidar com perigo e inclusive para fazer com que a gente planeje o futuro, para que a gente faça as coisas, para que a gente acorde de manhã e vá atrás dos nossos objetivos. Então, a ansiedade, ela é um componente que vai estar presente na vida de qualquer ser humano. O problema da ansiedade é quando estes sintomas parecem surgir em momentos aparentemente sem nenhum motivo. Então, aparentemente, você não está vivenciando nada de especial naquele momento, não passou nenhum nervoso, não aconteceu nenhum conflito. Então, a princípio parece que você está numa situação totalmente normal e o seu corpo responde com esse recurso que ele tem de uma forma descabida, né, de um jeito muito forte, né, e num momento muito tranquilo, e você não entende porque aquele sintoma apareceu naquele momento. Tá? Então, ou seja, nestas situações é que a gente tem que prestar mais atenção. Agora, eu me sinto ansiosa porque amanhã eu vou fazer uma apresentação, eu me sinto ansiosa porque eu vou fazer uma prova. Quer dizer, a princípio você tem uma razão, um motivo para se sentir assim, e isso é muito bom. Sentir um pouco de medo, sentir um pouco de ansiedade é bom, é o seu corpo respondendo a uma situação perigosa, entre aspas. Ele está te alertando para que você mantenha o controle, para que você se resguarde e até um certo ponto, isso é importante que você sinta um pouco de ansiedade e medo, porque isso vai te preservar. Tá? Pessoas que não sentem medo nenhum, que não têm ansiedade, que não ficam assim angustiadas com absolutamente nada, são pessoas que se colocam em perigo muitas vezes, são pessoas que arriscam demais, se colocam em perigo, falam mais do que deveriam, falam bobagem, fazem bobagem, e isso não é bom. Então, o nosso objetivo não é zerar esse processo, não é fazer com que esse recurso desapareça, não, porque ele é importante para a gente. Então, é importante que ele exista. Agora, quando ele passa dos limites ao ponto de me impedir que eu converse com alguma pessoa nova que eu poderia conhecer em algum lugar, né? Então, me impede de falar com as pessoas, me impede de trabalhar, me impede de sair de casa, me impede de fazer projetos novos. Então, quando a ansiedade, né, quando esse recurso do nosso corpo, que nos avisa que a gente está diante de algum perigo, ele passa dos limites ao ponto de impedir que eu faça coisas diferentes, faça coisas novas e arrisque um pouquinho, né, para poder transformar a minha vida, aí a gente precisa
prestar atenção e cuidar disso. Algumas pessoas, né, perguntam sobre a intensidade disso, quando é que eu percebo que isso está grave, né? É quando realmente está atrapalhando o seu dia a dia, quando você não consegue produzir, não consegue fazer coisas que a princípio são comuns, conversar com as pessoas, ir trabalhar, ir para algum evento, né? Então são coisas comuns, normais, entre aspas, do nosso dia a dia que você não está conseguindo fazer porque fica muito ansioso ou muito ansiosa. Então, aí a gente de fato precisa começar a prestar atenção. A gente tem muitos níveis de ansiedade, muitos graus, né, que vão desde a gente sentir um desconforto, ter insônia, não conseguir se alimentar direito, até situações em que as pessoas realmente chegam a ter ataques de pânico, né, em determinadas situações que a princípio parecem comuns. Uma pessoa entra num metrô, ele está cheio, né, ele entra num lugar que tem muitas pessoas e ele tem ataque de pânico. Então ele vai ficando tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso e tem um ataque. E não está acontecendo nada especificamente com ele, ninguém agrediu, ninguém perseguiu, ele não está numa situação arriscada, mas estar num lugar cheio, por exemplo, para ele ativa esse recurso e de um jeito muito forte, muito excessivo, a ponto dele ficar com muito medo até ter um ataque. Então, a gente tem níveis que aí você, obviamente, precisa procurar o seu profissional de confiança para realizar esse exame clínico em que esse profissional vai te fazer perguntas, vai investigar e você vai explicar os sintomas, como você sente, em que momento você sente, que grau é esse sintoma, né, com que força ele vem, e aí vai ser estudado um plano de cuidado. Uma coisa que as pessoas perguntam muito é o que elas podem fazer para controlar essa ansiedade no momento em que ela está acontecendo. Existem algumas técnicas de respiração que vocês podem pesquisar na internet, vocês vão encontrar muitas técnicas de respiração e técnicas de relaxamento. E aí vocês vão me perguntar, por que uma psicóloga está falando de técnica de respiração, técnica de relaxamento? Gente, isso não tem nada a ver com a psicologia em si, né? A gente encontra isso em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, as pessoas que praticam yoga. Então, né, ensinam como que a gente respira para ir reduzindo o batimento cardíaco e ir controlando aquele medo, aquela ansiedade ou aquele estresse. Isso é apenas uma sugestão que é feita para que você consiga controlar aquele desespero que você está sentindo naquele momento. A gente não está lidando aí com a ansiedade em si, a gente não está lidando com o problema na sua raiz. É uma sugestão que psicólogos, psiquiatras, médicos, qualquer pessoa poderia fazer para alguém que está tendo ansiedade, né? É uma sugestão no sentido de que você consiga controlar os sintomas naquele momento para que você saia daquela crise, daquela situação em que você está, de uma forma mais saudável. Então seria importante se você aprendesse algumas técnicas de respiração e de relaxamento. Mas isso não quer dizer que você está lidando com a ansiedade, ou seja, você precisa de um espaço para que você possa refletir, pensar e tentar entender por que o seu corpo reage de uma forma tão extrema, tão forte, sendo que o perigo, o risco que está diante de você não é tão grande assim. Por que o seu corpo está respondendo desta maneira? Né? Por que? Ou por que o seu corpo aciona o mecanismo do medo, da ansiedade, né, diante de nada? A princípio parece que não tem nada específico acontecendo. Então por que o seu corpo está fazendo isso? Porque a sua mente está fazendo isso com você. Por que esse sintoma está aparecendo dessa forma e com esta intensidade? Aí realmente você precisa investir numa psicoterapia, num tratamento um pouco mais prolongado, para que você tenha um espaço de escuta, de conversa e de troca
com um profissional que vai poder te ajudar a compreender o que está acontecendo. Algumas pessoas, obviamente, quando as crises são muito grandes, são incapacitantes, elas sequer conseguem estudar, trabalhar ou sair de casa, aí você realmente necessita de uma consulta com um médico psiquiatra que vai avaliar e talvez ele sinta a necessidade de te oferecer um tratamento medicamentoso. Então, algumas pessoas fazem o tratamento medicamentoso em situações extremas, em situações que elas não conseguem lidar. Nem mesmo com a psicoterapia, nem com técnica de respiração, então ela não consegue viver, ela não está conseguindo seguir o dia a dia dela. Então, de fato, aí você precisa de uma intervenção diferente, uma intervenção multiprofissional. Tanto a intervenção de um médico psiquiatra que vai tratar você medicamentosamente, como a psicoterapia, como técnicas de relaxamento, como praticar esportes, comer bem e etc. E aí todas as questões precisarão ser observadas para que tudo isso possa te ajudar. Agora, o que mais aparece na clínica são pessoas que têm um grau leve de ansiedade, mas que elas acreditam que não poderiam sentir nunca ansiedade ou que isso não é normal. Então, aparecem pessoas com graus leves, né? E que acham que aquilo não deveria acontecer, que ela já deveria partir para um medicamento. Calma, gente, calma. A gente precisa tentar entender se você tem um grau leve, moderado, em que isso não está te impedindo de viver, de sair de casa, não está te atrapalhando num nível em que você está perdendo oportunidades, não está se relacionando com as pessoas, você tem grandes chances de lidar com isso de uma maneira mais rápida. Então, quanto antes você procura ajuda para entender por que isso está acontecendo com você, melhor. Não vamos deixar que a coisa se torne grave, né? Que você chegue ao ponto de ter crises gravíssimas. Vamos lidar o quanto antes, vamos pensar nisso o quanto antes. Então é importante que você não venha, né, pensando que você já precisa tomar um remédio. Então calma, vamos avaliar. E é importante que você não deposite toda a esperança em remédios ou em exercícios de relaxamento. A gente tem que avançar, dar um passo adiante, né? A gente precisa realmente entender por que você tem estes sintomas. Então, os desdobramentos são muitos, você perde oportunidades, você perde a oportunidade de ter relacionamentos, de ter uma vida tranquila, de poder se reunir com amigos, né? Os desdobramentos são vários, para além dos sintomas que você pode ter, que são horríveis, né? Mas você tem outros desdobramentos, dificuldade para trabalhar, para se relacionar, para ter amigos, né? Torna-se uma vida muito difícil em termos de comunicação, relacionamento, vínculos e laços afetivos, tá bom? Então, se você ainda tiver dúvidas em relação a isso, pode comentar aqui no vídeo, pode fazer perguntas. Se você se sentir mais à vontade em me perguntar no privado, pode me escrever aqui no direct do Instagram, que eu vou responder as suas perguntas, tá bom? Então, até o nosso próximo tema, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!